Em Constantino, tem um dado interessante nessa pesquisa que 18% daqueles que votaram em Bolsonaro em 2018 estão querendo votar no Lula em 2022. Explica para mim quem é essa figura, quem é esse personagem? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Você leu o meu pensamento. Eu estava escrevendo aqui, que eu ia comentar exatamente sobre isso. 1 em cada 5 pessoas que votaram em Bolsonaro em 2018 estariam dispostas a mudar, mas não é mudar para uma suposta terceira via, é para o Lula. Isso segundo a pesquisa, claro, eu sempre fazendo minhas ressalvas. E aí eu fiquei pensando, que perfil de pessoa faria uma coisa dessas? Daria uma guinada de 180 graus assim. Então vamos lá, Paulo, a gente pode apenas, obviamente, especular aqui, tentar imaginar perfis de forma um tanto caricata. Tem uma turma de classe média alta, via de regra um público mais feminino, como a gente vê nas pesquisas, que adota aquilo que eu passei a chamar da visão estética de mundo e aquilo que o Serrão dizia. Tem muita gente que nessa área, nesse conjunto, ficou incomodada com o estilo do Bolsonaro, o jeito tosco, o tiozão do churrasco, e na pandemia foi pouco sensível, segundo eles, e a mídia, e aí ele tem um desgaste aí. Mas essa turma estaria disposta a votar no Lula? Quer dizer, uma classe média, honesta, trabalhadora, que sabe o que foi o PT? Não. Essa turma aí pode anular voto, pode sonhar com Amoedo tendo chance ou alguma coisa assim, mas não vai de Lula. Então a gente fica pensando assim, então o que sobra? Talvez uma garotada jovem, mas a garotada muito jovem não votou em 2018. Então também descartamos essa garotada sujeita à lavagem cerebral de militantes disfarçados de professores. O que sobra realmente? Tem um grupo que a gente sabe que é onde o PT costuma tentar explorar as condições, as circunstâncias desse grupo, que são justamente as pessoas mais pobres e mais ignorantes, sem escolaridade. Essa turma tem uma parcela que eu até entendo que possa votar com a barriga, que a gente diz, Estava lá em 2018 incomodada com Dilma, com a destruição toda do governo do PT, mas que caiu no colo da Dilma, começou o estrago com Lula, mas as pessoas não fizeram esse tipo de análise mais temporal, e aí votou por desabafo, por revolta no antípoda do Lula, no Bolsonaro. Estão decepcionados porque teve uma pandemia, governadores e prefeitos fecharam tudo com o aval do Supremo, mas eles não entendem necessariamente a ordem das coisas, a causalidade das coisas, querem culpar quem está no poder e aí vai para quem é o antípoda do Bolsonaro. Então volta para o Lula. Bom, é uma narrativa estranha. Eu imagino que exista pessoas assim, talvez aqueles imbecis de que falava Alexandre de Moraes, da internet não, da vida real. Mas quantos imbecis tem? 20%? A esse nível, Então também não me parece muito adequado imaginar isso, até porque a gente tem que supor que esse grupo não dá a mínima para questões éticas, porque diga o que quiser dizer por aí, eles sabem que teve roubalheira no governo do PT, todo mundo lembra, assim como eles entendem que nesse governo não tem escândalo de corrupção. Então, em que pese o esforço da mídia militante em colar essa pecha no presidente Bolsonaro, não conseguiram. Então, é muito estranho, Paulo, acreditar. A gente tem que imaginar um perfil de uma pessoa desprovida de qualquer preocupação ética, de qualquer conhecimento mínimo sobre economia para entender a causalidade das coisas. Enfim, tem que ser o tal imbecil do Alexandre de Moraes. Só esse mesmo para fazer uma guinada dessa. Porque se a gente olhar o histórico das eleições no Brasil, o voto ético nunca foi forte por parte do brasileiro, 2018 foi, sem sombra de dúvidas, Paulo. O lavajatismo foi um movimento muito significativo ali naquela onda. As pessoas indo para as ruas desde 2015, 2016, tinha muito a ver com isso. Então, assim, é imaginar que o povo brasileiro que despertou para a política, que se incomodou com a roubalheira, de repente lava as mãos e diz assim, quer saber? Eu vou acreditar no piperno. O Bolsonaro é tão ruim quanto o Lula em questões de roubalheira. Aliás, o Lula é honesto, não é ladrão. E Bolsonaro é ladrão, porque tem 6 suspeitas de governo que não envolvem diretamente ele. Mas tem a rachadinha, que falaram tanto aí. Então, assim, de novo, é alguém que cai na ladainha pipérnica. O sujeito, para cair na ladainha pipérnica, tem que se esforçar muito para preencher o critério lá do Alexandre de Moraes.